Olá, eu sou a Renata Bedinotto e hoje eu vou falar sobre o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu vou falar um pouco sobre a obra. A obra é um romance que foi lançado em 1899 e ele conta a história, ele é narrado pelo protagonista, que é o Bentinho, e o Bentinho acaba contando a história da vida dele junto com o amor dele, que seria a Capitu. Os dois, a história começa quando ele decide se declarar pra ela, que ele percebe ali na juventude, na adolescência, que está apaixonado por ela, e decide se declarar pra ela. E ela também confirma que está apaixonada por ele, e os dois decidem viver esse romance, decidem querer esse romance para futuramente se casarem. Só que tem um empecilho no começo da história, que seria a Dona Glória, que é a mãe do Bentinho. Quando o Bentinho nasceu, ela prometeu que o filho dele seguiria um seminário, entraria no seminário e viraria padre. Só que o Bentinho decide que não é isso que ele quer. Só que ele não consegue falar isso pra mãe dele. E nisso ele pede ajuda pro João Dias, que é um amigo da família, para convencer a mãe dele a esquecer essa história. Só que ele acaba entrando, ele teve que entrar no seminário, e lá dentro do seminário ele acaba conhecendo Ezequiel Escobar, que acaba virando o melhor amigo dele dentro do seminário e fora do seminário. E com o tempo, o João Dias e o Bentinho conseguem convencer a mãe dele a tirar eles do seminário, e ele e a Capitu conseguem se casar. E o Ezequiel Escobar, que era o melhor amigo dele, acaba se casando com Sancha, que seria uma amiga da Capitu, e acabam ficando os dois casais. A Sancha e o Escobar, com o tempo, tiveram uma filha, que colocaram o nome de Capitolina, que seria em homenagem a Capitu. E com o tempo, a Capitu e o Bentinho acabam tendo um menino, e colocaram o nome de Ezequiel, em homenagem ao Ezequiel Escobar, amigo do Bentinho. Só que nisso acaba que um dia o Ezequiel Escobar acaba morrendo afogado. Eles moravam perto da praia, ele ia nadar e acabou se afogando. E no velório dele, a Sancha, a viúva, né, fica desolada. E a Capitu vai, consola ela e acaba indo se despedir do amigo. Só que quando ela chega àquela cena, o Bentinho ele descreve como se ela tivesse sentindo mais dor que a viúva. Então ele cria na cabeça dele que talvez a Capitu traiu ele com o Ezequiel pelo olhar dela, pela maneira como ele olhava pro Ezequiel. E nisso ele acaba também colocando na cabeça dele, criando coisas que o filho, talvez o pequeno Ezequiel, não seria filho dele, sim da Capitu com o Ezequiel Escobar. Ao longo disso, ele passa muito tempo com isso na cabeça, essa criação dele na cabeça. E um dia, ele acaba querendo se suicidar e compra veneno e bota num café. Só que ele não toma o café, ele acaba oferecendo pro filho, pro Ezequiel. Ezequiel Escobar. Ao longo disso, ele passa muito tempo com isso na cabeça, essa criação dele na cabeça. E um dia, ele acaba querendo se suicidar e compra veneno e bota num café. Só que ele não toma o café, ele acaba oferecendo pro filho, pro Ezequiel. Só que a criança também não toma essa bebida e nem o veneno. Só que bem nesse momento acaba chegando a Capitu, que ela ia levar a criança pra missa. Só que nesse momento o Bentinho pega e insinua pra ela, fala que que o Ezequiel não seria filho dele, sim do Ezequiel Escobar, que teria falecido. E a Capitu, ela não nega, mas também não confirma, ela só decide, assim, que eles vão se separar. E naquele momento acaba o casamento dos dois, por causa dessa insinuação e por causa desse mal entendido entre eles. Depois desse momento, o Bentinho vai embora, e depois de alguns anos o Ezequiel vai ao encontro dele, porque ele queria dinheiro pra ir pro Egito, para estudos com os amigos. E nisso ele acaba falando que a Capitu morreu há algum tempo de uma febre. Que na época a medicina não era tão avançada, então eles faleciam de febres e coisas assim. E nisso, o Bentinho trata ele como se fosse filho dele, segue com aquele relacionamento. E o Ezequiel acaba indo pro Egito com os amigos, só que lá ele também acaba pegando uma febre, uma doença, e morre. E o Bentinho acaba ficando sozinho. E no final da história ele acaba a vida dele na companhia de acompanhantes, e decide escrever o Dom Casmurro. E o Dom Casmurro seria, esse título, Dom Casmurro, seria Rabugento. Então ele decide, no final da vida dele, tipo, nos 60 anos, ele decide escrever esse livro, contando a história dele e da Capitu. As minhas observações sobre o livro é um livro bastante machista. Ele acaba tendo alguns momentos o Bentinho acaba mal interpretando talvez a Capitu, por ela ser uma mulher muito expressiva,
ela tinha uma característica de gostar de conversar, de não ter medo de falar as coisas. E talvez naquela época, no século XIX, não tinha muito esse entendimento dessa questão da mulher se colocar tanta opinião dela forte. Declarar a opinião dela sobre as coisas. E ele acaba também sendo uma pessoa muito possessiva e ciumenta sobre ela. Desde o começo, quando ele foi pro seminário e ela acabou ficando em casa, na casa dela, é bem claro a maneira como o João Dias dizia: ela tá conversando com outras pessoas, tá conversando com outros caras lá, conversa com outros vizinhos. E ele, tipo, ela não tá triste porque eu tô aqui, eu tô fazendo tudo pra acabar com esse seminário pra conseguir casar com ela. E ele começa a criar, tipo, ela tá procurando outro marido, outro amigo. Então é bem claro essa questão da possessividade dele sobre ela, é bem claro essa questão dos ciúmes dele sobre ela. E também é bem claro que ele acaba levando muito pela cabeça dele, ele acaba criando coisas que talvez ali não estejam. E também o livro foi escrito quando não tinha ninguém que estava na história para contestar. O Ezequiel Escobar estava morto, a Capitu tinha morrido também, o Ezequiel filho tinha morrido também. Então não tinha ninguém para contestar o que ele estava falando, não tinha outra visão. A Capitu, ela não tem voz ativa, ela não tem, apesar que em alguns momentos ela declara coisas fortes sobre a sociedade, sobre questões da época, mas ela não tem voz ativa dentro do relacionamento dela. E é uma visão totalmente do homem da questão. Então, pra ele a sociedade era ótima na época, mas talvez pra ela não. E tinha muito essa questão do desconfiança dentro do casamento deles. E eu acho, é um livro que vale a pena ler pra tu conhecer a sociedade da época, pra tu pensar um pouco sobre essa questão dos ciúmes, essa questão da machismo, que até hoje tem o machismo, mas naquela época era muito mais forte sobre a mulher. E poder entender também como que a mulher naquela época não devia se comportar como muitas se comportavam. E isso é uma questão muito errada, porque a mulher tem que se comportar como ela quiser. E naquela época não era bem vista essa questão e talvez levava um pouco de sentido errado. Mas é uma leitura que vale muito a pena. É uma leitura que dá pra entender bem o contexto da história. E eu achei muito interessante. E talvez se eu relesse eu teria outra opinião, mas nesse momento eu acho que eu tenho essa. E muito obrigada. Bom, agora eu vou falar algumas características do livro de Dom Casmurro. Apesar dele ser um romance, ele sai muito daqueles clichês de livros de romance porque ele retrata uma ideia realista. Então, o casal, ele não retrata aquele ideal de felicidade que a gente tem. Por exemplo, a vida da Capitu e do Bentinho, ela não é retratada como um mar de rosas. Outro fato é que o Dom Casmurro, ele é um romance mais psicológico, então ele realmente mexe com a cabeça de quem está lendo a obra. O livro ele foi dividido ao todo em 148 capítulos e ele é uma das principais obras que retrata o realismo do Brasil. A obra de Dom Casmurro, ela apresenta temáticas como amizade, amor romântico, ciúme, adultério, a vida da burguesia, hipocrisia, corrupção humana e jogos de interesses. Outra curiosidade é que, além do livro, o Dom Casmurro ele ganhou uma adaptação em 2003 e foi parar nas telas de cinema, com o nome Dom. Eu vou dar a minha opinião sobre a obra. Eu realmente acho o Dom Casmurro um livro muito bom, até porque ele é romântico e uma coisa diferenciada que ele tem é que ele sai daquele ideal de felicidade que tá todo mundo acostumado a ter, como eu disse, ele sai da zona de conforto dos clichês. Outra característica que tem negativa em Dom Casmurro e que realmente eu acho que ninguém que lê livro gosta é que morre uma quantidade grande de personagem. Tipo, os personagens principais morrem e acaba sobrando só o Bentinho. O livro de Dom Casmurro, ele também tem seus pontos negativos. Primeiro, para quem quer um livro curto ou quem gosta de ler livros mais curtos, o Dom Casmurro tem uma quantidade muito boa de páginas, é um livro bem grande. E outra característica negativa aí que todo mundo percebe ao ler o livro é que ele é um livro bem machista. Por exemplo, ele só é retratada a visão do Bentinho e não retrata nenhuma visão da Capitu.
Então, todo mundo tem aquela dúvida realmente se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Bom, minha vez de fazer resenha crítica e descritiva do livro Dom Casmurro. Primeiramente, eu gostaria de pontuar que esse livro é um clássico da literatura brasileira. Acho que todo mundo já ouviu falar, ao menos no título do livro. E sempre que você fala em Dom Casmurro, principalmente na internet, vem logo a frase traiu ou não traiu, que se refere à suposta traição de Capitu a Bentinho. Um ponto que eu gostaria de destacar como positivo é que, apesar de ser um livro antigo, né, ele foi escrito por Machado de Assis no século XIX, a leitura, né, a compreensão da história é bastante fácil. Porém, dois pontos negativos é que em algumas partes a história é bastante repetitiva, dependendo da editora que você lê, se for o livro físico, a letra é muito pequena, isso acaba cansando. E o segundo ponto que o meu grupo deu bastante ênfase é a questão do machismo, porque em algumas partes muito importantes a voz da Capitu não é ativa, ela não dá a sua opinião, ela não dá a versão dela dos fatos. E se ela tivesse dito, a história teria tomado um rumo completamente diferente. E nós nos atentamos bastante a esse fato, porque infelizmente, apesar da nossa sociedade ter evoluído bastante, isso ainda ocorre muito. A sociedade é machista e a nossa voz, né, das mulheres ainda é muito silenciada. Então, esses foram os pontos negativos, na minha opinião. Mas, apesar disso, como eu já disse, é um clássico e eu acho que vale sim a leitura. E vale que cada leitor faça suas suposições, se atente aos fatos da narrativa e tire suas próprias conclusões. É isso.